Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Juliana Cunha, sou terapeuta energético espiritual e vou dar início a mais uma leitura intuitiva coletiva. Caso você ainda não tenha ouvido nenhuma leitura, é importante ler a descrição do vídeo antes para entender melhor este trabalho. E se você sentir de fazer uma leitura de aura particular, acesse o meu contato também na descrição do vídeo. Então vamos lá. Faça respirações suaves e profundas. Fique num lugar tranquilo, sente numa posição confortável para receber esta leitura. A primeira imagem que vem é uma pessoa na escrivaninha com papel e lápis na mão. Ela está desenhando. Tem uma janela na sua frente, uma janela de vidro com a borda de alumínio, e um passarinho pousa na janela e fica cantando. Essa pessoa que está desenhando, ela está muito concentrada e ela não consegue, ela não percebe esse passarinho cantando. Na verdade, ele não está cantando, ele está piando, né, assim, como se estivesse chamando a atenção dessa pessoa. E aí a pessoa não presta atenção, está tão concentrada ali naquilo que está desenhando. Só que o que é mais interessante é que ela é como se estivesse sempre fazendo os mesmos traços. O desenho não se completa, fica sempre no início, como se estivesse sempre repetindo esses mesmos primeiros traços do desenho. E o passarinho ali do lado de fora, dando um piadinho, tentando chamar a atenção da pessoa. A pessoa nada, e aí o passarinho começa a bicar o vidro para ver se dessa forma a pessoa se dá conta. E mesmo assim a pessoa não simplesmente fica ali imersa naquela ação de sempre estar fazendo os mesmos traços, como se faz um traçado e passa o lápis por cima do que já foi feito. E aí o passarinho sai, voa, e aí quando é um tempo depois, como se tivesse passado um dia, outro dia, essa pessoa está no mesmo lugar, fazendo os mesmos traços, nessa mesma... É como se fosse uma imagem congelada, assim, embora seja um pouco dinâmica, porque existe um certo movimento, mas é um movimento repetitivo, então fica congelada nisso. E aí o passarinho vai, voa e volta. E aí quando ele volta, ele traz outro passarinho com ele. E aí fica os dois passarinhos bicando a janela, bicando o vidro, para ver se os dois chamam a atenção dessa pessoa. E nada acontece. Aí o passarinho vai e sai voando. Daqui a pouco ele traz outros passarinhos e vai nesse processo, sempre trazendo mais passarinhos para ver se, fazendo um barulho maior, a pessoa acorda, desperta desse congelamento que ela está ali. E aí eu vejo que os passarinhos, eles se juntam, pegam um pedaço de galho, um pouquinho grandinho assim, mas como são vários passarinhos, eles conseguem segurar juntos, e aí eles vão e batem no vidro. E aí com a força, né, de todos os passarinhos juntos, eles conseguem bater. E aí o vidro quebra, uma parte do vidro quebra. E aí os passarinhos vão entrando nesse lugar, nesse espaço, nesse quarto que essa pessoa está congelada aí nesse movimento. Vão entrando e pousando em cima da pessoa e começando a bicar a pessoa. E todo esse movimento e a pessoa ali. Até que chega um momento
em que chega uma borboleta. É como se essa borboleta tivesse trazido com ela algum pólen, um pozinho, algo que faz com que quando a pessoa respira, ela sente como se ela tivesse despertado, assim, esse algo no nariz. Quando ela inspira esse pauzinho, dá uma coceira, dá alguma coisa que a pessoa desperta, e aí ela começa a sentir os passarinhos nela, picando ela, e quando ela se acorda, os passarinhos se afastam e ficam na mesa, assim, olhando para a pessoa, ela ainda se sentindo desconfortável ali, como se ela tivesse entorpecida e de repente acordou sem entender nada do que estava acontecendo. E aí a pessoa olha para o papel e vê que não fez nada, né, além daqueles primeiros traços, olha para o relógio, olha para um calendário e vê que o tempo passou muito tempo. Ela é como se estivesse batendo na mesma tecla, né, fazendo sempre a mesma coisa, tivesse robotizada, né, fazendo sempre a mesma coisa. E aí ela desperta para essa compreensão que o que ela estava fazendo era batendo na mesma tecla e que estava adormecida ali, né? O tempo foi passando e ela estava adormecida nesse lugar, fazendo as mesmas coisas todo o tempo, sem pensar, sem estar na presença. Estava no automático, no piloto automático, totalmente. E aí é como se essa pessoa, depois que ela se deu conta de todo esse processo, do tempo que passou, do tempo que perdeu, imersa, né, nesse piloto automático, é como se ela se enchesse de um oposto, de dizer assim, não, agora eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que fazer rápido, eu não posso mais perder tempo, eu tenho que recuperar o tempo perdido. E aí entra num processo de muita agitação, de tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo, e não para pensar, não para planejar, não para observar. Então ela sai de uma inércia, que é a falta de presença, e ela vai para o extremo de um movimento também na falta da presença. Então ela vai de um extremo para o outro. E aí ela vai, faz um monte de coisa e vai, mas no final das contas, ela continua sem sair do canto. Ela continua sem mudar a realidade, sem mudar aquilo que ela gostaria de mudar na vida dela, sem conquistar aquilo que ela gostaria de conquistar, porque ela não está presente no que ela está fazendo, seja na inércia, fazendo a mesma coisa, seja numa agitação, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Em todos os casos, durante todo esse tempo, foi a falta de presença. Ela não estava presente no que ela estava fazendo. Ela não estava presente, não estava consciente para onde tudo aquilo que ela estava fazendo ia levar. E aí passa-se mais um tempo. E aí essa pessoa se cansa de tanto fazer. E aí como se agora ela estivesse numa roda de rato. Girando, correndo, girando, correndo, sem sair do canto. E ela se cansa, porque ela não parava, porque ela queria recuperar o tempo perdido, mas ela não aprendeu a estar presente. E aí quando ela se cansa, e ela olha para as duas formas de agir, tanto a forma da inércia, de ficar praticamente paralisado, fazendo quase nada,
fazendo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, quanto para outra forma de agir, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de querer fazer um monte de coisa, mas também correndo, correndo, correndo e sem sair do canto. Ela começa a olhar para essas duas formas. E aí no cansaço, e depois de ter passado mais tempo e a sensação de ter perdido mais tempo, mesmo correndo, perdeu tempo, ela começa finalmente a sair do piloto automático. Ela começa finalmente a olhar para o seu caminho, olhar para a sua história, olhar para as suas ações, para a forma como ela vem agindo, e ela entende que ela não estava presente naquilo que ela estava fazendo. E o fato dela não estar presente fazia com que ela não percebesse que toda aquela inércia ou toda aquela correria não estava levando ela para lugar nenhum. E aí ela para e pergunta: então qual é o melhor caminho? Ela já entende que não adianta ficar na inércia, paralisado, mas também não adianta correr, correr, correr. Ela já entende. Mas qual é o melhor caminho? E ela fica se questionando: qual é o melhor caminho? Ela entende que tem que haver um equilíbrio e que tem que estar presente. Mas como fazer isso? Como saber, sentir, compreender os passos que precisa ser dado, no ritmo que precisa ser dado, quando é preciso agir, quando é preciso relaxar, quando é preciso tomar decisões e quando é preciso entregar ao universo. Fica um monte de questionamentos, muitas dúvidas. Eu vejo muitas interrelações. Muitas. E ela entende que o que ela precisa neste momento é de conexão espiritual, de um direcionamento espiritual. Então essa pessoa começa a meditar. No começo da sua prática de meditação, ela não conseguia se concentrar, vinham muitos pensamentos, todas aquelas dúvidas do como, quando, de que forma, para onde, para quê, por quê. Enchia a cabeça dela. E várias vezes ela pensou em desistir. Isso não funciona para mim. Isso não dá certo. Como é que eu vou me conectar à espiritualidade se eu não consigo me concentrar, se eu não consigo ficar quieto, se me dá agonia ficar parado? E aí teve um dia que ela se cansou também de tentar meditar. Ela se cansou de tentar silenciar a mente e resolveu ir para a natureza. Foi andar na praia. Tomou um banho de mar e lá dentro da água olhou para o céu, olhou para o mar. E ela teve uma experiência profunda de conexão. Uma sensação que ela nunca teve antes. De se sentir parte de tudo aquilo. De não estar separado do mar, do céu, do universo, da terra. E aí finalmente essa pessoa, ela sentiu, ela compreendeu um caminho que ela poderia trilhar, uma prática que ela poderia trilhar para se conectar espiritualmente através da natureza.
Então, essa pessoa passou a criar o hábito de se conectar, de caminhar, de ir para a natureza, seja na praia, seja no parque. Ela criou esse hábito. E aos poucos ela foi percebendo que quando ela estava contemplando a beleza da terra, a sua mente silenciava. Quando ela estava apreciando a natureza, a vida, a beleza, ela se sentia conectada. A mente dela relaxava. E nessa conexão e nesse estado de apreciação, de reconhecer a beleza da vida, essa pessoa compreendeu o seu caminho. E não foi uma compreensão racional, lógica, mental. Foi uma compreensão que veio do coração, da inteligência do coração, da inteligência fonte. E o coração começou a pulsar. Quanto mais ele se sentia grato, quanto mais ele apreciava, reconhecia a beleza, a abundância, a simplicidade da vida, mas o seu coração pulsava, emanando um pulsar de luz, e mais ele ia entendendo o que fazer, entendendo sem entender, fazendo muitas vezes sem compreender, mas sentindo que era o caminho, sentindo verdadeiramente que era o caminho que ele precisava percorrer. E ele foi seguindo o seu caminho. E todas aquelas dúvidas foram cessando da sua mente, porque ele se conectou à sua bússola interior. E muitas das coisas que aconteciam na sua vida, ele nem precisava mais compreender como, porque ele se desapegou da necessidade de responder a todas essas perguntas iniciais, do como e do porquê. Ele só sentia, é assim, é para ser. E dessa forma, conectado à inteligência do seu coração, essa pessoa foi seguindo um caminho de luz, de alegria, onde sim havia dedicação, sim havia trabalho, mas não havia esforço, não havia luta, não havia sacrifício. Havia disciplina, sim, mas havia momentos de relaxamento, pausas, e ele só sentia: agora é tempo de agir, agora é tempo de relaxar. Então, se você que está ouvindo essa leitura está buscando respostas do qual caminho seguir, do que fazer, do como fazer, conecte-se à inteligência do seu coração através da apreciação, através da gratidão, através da contemplação da beleza e da simplicidade da vida, da natureza, de tudo que é no cosmos e na Terra.
esse estado de espírito, esse estado de vibração, essa frequência da gratidão, da apreciação, da alegria, da beleza. É o estado, é a frequência que abre a porta do seu coração e conecta você à sua centelha divina, a conexão direta com a fonte, Deus, o Criador de tudo que é, a consciência elevada, a sabedoria divina. Não é um processo racional, embora a mente esteja presente e conectada, é o coração que sabe o caminho. É o coração que sabe a direção. Não precisa a mente entender o como, as formas, os porquês. Apenas sinta, saiba que é e siga com confiança, com alegria, com coragem, com a coragem de ser você, com a coragem de trilhar o caminho que você veio viver. E assim é. Gratidão. Namastê.